Existe um filme que é chamado As Mentiras do Comunismo. É um filme que fala sobre o comunismo lá na China e quanto eles são obstinados em fazer com que os cristãos deixem de seguir a Cristo para voltar para suas famílias. Neste filme, logo no começo, os ateus dizem: nós como humanidade, não precisamos de Deus, mas da ciência, que, através da tecnologia, temos o conforto, bem-estar e qualidade de vida que temos hoje. Há muitos anos, nós não sabíamos como usar nossos recursos naturais. Com a evolução da ciência, passamos a extrair carvão, petróleo, gás natural. Por isso, não temos que acreditar em Deus, mas na ciência, que é suficiente. Não precisamos de Deus, mas da ciência. Sem ela, nada funciona. E não entendo de ciência. Mas uma coisa eu sei. Se não fosse pela ciência, nós não teríamos a vida confortável que temos hoje em dia. Esse filme, ele nos mostra bem claramente o quão cegos são os ateus nos dias de hoje. Os ateus falam que a ciência é tudo e que a ciência e a tecnologia nos deu qualidade de vida porque nos permitiu extrair carvão, petróleo, gás natural e utilizar nossos recursos naturais com sabedoria. Graças à ciência que nós temos esta realidade. Mas os ateus, como eles são muito cegos ou insensatos mesmo, eles esquecem que a tecnologia também desenvolveu armas nucleares. E a ganância faz com que pessoas passem fome no mundo todo. Podemos dizer facilmente, hoje em dia, que a ciência, ao alcançar seu auge, será o fim da humanidade. Será o fim da humanidade. É incrível como o ateísmo hoje, ele quer falar das coisas boas da ciência, mas não fala que as coisas ruins são, sem sombra de dúvida, as piores coisas que já aconteceram no mundo. Armas nucleares que mataram milhares, milhões de pessoas. Hoje nós temos comida suficiente para o mundo inteiro. A equação não mente. Com toda a ciência em vigor, temos suicídios, vícios, luxúria, homicídios. E o pior de tudo, por parte de pessoas que não lhes faltam nada. Temos milionários, pessoas do rock, pessoas famosas que se suicidaram com casas de luxo, em bairros de luxo, com dinheiro, família, porque lhes faltavam o essencial, Deus nos seus corações. Eu diria que o argumento mais burro dos ateus é o de que nós não temos comida para toda a humanidade, que a natureza ela não consegue criar comida para o mundo inteiro. Mas a equação ela não mente. Essa informação é a informação mais insensata e mentirosa de todas. Eu digo isso para que os ateus que assistem esse vídeo, eles não fiquem com raiva, mas que eles possam ver, colocar a mão na consciência para o óbvio, que quando você pega uma maçã e você abre ela, uma maçã, simples maçã, você vê de 4, 5 a 6 sementes em uma maçã. E uma dessas sementes dão uma árvore que dão dezenas ou centenas de outras maçãs. A equação não mente, que Deus não deixa faltar nada, que existe comida para toda a humanidade. Mas eles falam que não, que as pessoas morrem de fome porque não tem comida suficiente para todos. A ausência de Deus nas pessoas, nos governantes, faz com que a comida não chegue a todo mundo e que nós tenhamos a realidade mais cruel de se ver, uma das mais cruéis,
que é crianças passando fome e morrendo de fome. O sentimento da ganância é o que fez isso com o homem. A ganância faz com que você cobre muitas das pessoas, cobre tudo que elas têm para dar num trabalho, num emprego, e dê o mínimo para sobreviver. Aí eu pergunto, qual que é a diferença da escravidão há 500 anos atrás para os dias de hoje? Sendo que hoje você trabalha para sobreviver, dá tudo de si para sobreviver, como antigamente, como na época da escravidão. A ganância, como todo bom cristão sabe, é o sentimento do diabo. O diabo quis o trono de Deus, lá no Gênesis no começo. O diabo quis ser como Deus e foi rebaixado. Ele, como o anjo mais forte, mais poderoso e mais bonito e favorecido, foi rebaixado a ponto de um arcanjo, uma classe inferior a dele, de anjo, pudesse derrotá-lo e lançá-lo na terra. Porque foi a vontade de Deus. O princípio das suas convicções, dos ateus, se limita a eles verem os fatos que eles querem, e não tudo com clareza. Acentuam que descobrimos o petróleo, mas odeiam quem os lembra da parte das mortes através das armas nucleares. Usando meias verdades que podemos, sem dúvida, atribuir-lhes servos de Satanás. Algumas verdades eles gostam de deixar claro para todo mundo, mas as mais perversas, as causas de todo o mal da humanidade, que através da ciência nós chegamos a presenciar, a vivenciar, eles gostam de ofuscar. E ainda tem coragem de dizer que nosso Jesus, que nosso Deus é mau, é um ditador. Agora, o que faz o ateísmo cair por terra sobre a principal argumentação deles, que é a ciência, é o seguinte fato: que o princípio das suas convicções é que tudo veio por acidente. O universo veio a existir através do acaso, da aleatoriedade, do despropósito, ou seja, tudo foi um acidente. Mas o que a ciência, a própria ciência que eles defendem tanto, nos revela sobre acidentes, ocorrências inesperadas, imprevisto, fatalidade, mas nos revela que por detrás os fatos, a ciência nos revela que por detrás de todo acidente existe alguém, um ser vivo, indo atrás de algo. Os fatos e a própria ciência nos mostra que é impossível ocorrer um acidente sem uma vontade, um ente vivo por trás dessa vontade, de todo acontecimento. E isso é o mais óbvio que precisa ser dito. Precisa ser dito. A palavra de Deus nos diz que Jesus veio na terra para destruir as obras de Satanás. Essa é a vontade de Deus. E nós temos que fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Todo o acidente que qualquer pessoa pode imaginar. Um homem andando de carro que causa um acidente de trânsito. Esse acidente só ocorreu porque havia um homem, um ente vivo, cuja vontade era chegar em um destino, mas que acabou batendo seu carro, talvez ferindo uma pessoa, mas foi de fato um acidente. E todo acidente, qualquer um que você pode imaginar, você que está escutando essa mensagem, todo acidente, ele precisa de um ente vivo para ter ocorrido. Hoje é impossível negar a existência de Deus. Os fatos, a própria ciência nos mostra. Ir contra Deus, negar os fatos, negar que todo acidente vem através de uma vontade, através de um ente vivo, por mais que não tenha propósito, por mais que um acidente seja algo errado, seja um erro, não podemos negar a existência de Deus.
Muitos vão dizer, aproveitar esse argumento, então Deus errou. Se o universo é um acidente, é porque Deus errou. Deus existe, mas errou. Agora eu pergunto para você, como pode Deus ter errado? Deus, que é um ser onipotente, que pode fazer tudo. Onipotente, onisciente e onipresente. Como que Deus pode errar se Ele detém esses atributos? Nós só presenciamos o que presenciamos hoje porque é a vontade de Deus, e nós temos que buscar compartilhar toda a verdade, toda a farsa, desmascarar toda a farsa, tudo que há de errado, tudo que engana. Continuar sendo ateu depois dessa mensagem, depois desse vídeo, é você aceitar uma mentira. Tudo que é contra os fatos, tudo que é contra a verdade, é uma mentira. É uma mentira. Satanás usa algumas verdades para que você não lembre das outras verdades. Ele usa meias verdades para que a parte de verdade te fisgue e a outra metade te escravize. Então nós temos que ler a palavra, nós temos que ficar atentos a tudo, nos manter vigilantes, porque o inimigo está rodeando a gente nesse exato momento. Nós podemos sentir o inimigo. E temos que resistir a ele, e ele fugirá de nós. Que Deus te abençoe, você que ficou até aqui. Compartilhe essa mensagem com seus conhecidos ateus, para que eles possam ter a mente aberta, serem tocados pelo Espírito Santo de Deus, para que possamos trazer mais a bondade nesse mundo que foi corrompido através das obras de Satanás. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã que ficou até aqui, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.